Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Sérgio. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os caminhos para uma construção bem-sucedida. Muitas vezes tem-se esse desejo, de realizar o chamado sonho da casa própria. Muitas vezes esse sonho acaba se transformando em um pesadelo, porque alguns caminhos errados foram tomados para a realização desse sonho. Eu sou engenheiro de projetos, eu ensino projetos num curso de engenharia. Eu vou focar aqui mais na questão do projeto, no projeto estrutural, mas vou também explorar outros aspectos importantes para que você consiga fazer uma construção bem sucedida. Então vamos lá, vamos observar os passos que a gente tem que dar para chegar nesse objetivo. É claro que nós que pretendemos construir uma casa, quer seja para morar, quer seja como um investimento, nós somos como esse malabarista que está aí nessa chamada corda bamba. Por um lado, nós precisamos, é importante priorizar a segurança. Então, uma construção sem segurança, ela já começa totalmente errada. Então, eu preciso, primeira coisa, garantir que a minha segurança esteja em primeiro lugar. Só que segurança demais acaba causando um custo desnecessário que pode levar a um prejuízo. Então, eu nem posso ter segurança demais, porque isso pode causar, de certa maneira, um certo desperdício, com peças muito espessas, com um consumo de material muito grande. Mas de maneira alguma eu posso negligenciar a segurança em detrimento, Eu não posso negligenciar a segurança para que eu possa ter uma construção mais econômica. Então eu tenho que encontrar esse equilíbrio entre a segurança e o desperdício. Então, como é que você pode fazer isso? Uma das primeiras coisas é se cercar de bons profissionais, de profissionais competentes. No caso da segurança, os engenheiros de estruturas. Eles são os profissionais mais adequados para tornar a sua construção completamente segura. E é claro que os outros engenheiros vão trabalhar também na segurança, os engenheiros de sistemas e também muitas vezes na questão do desperdício quando a obra é bem planejada. Bom, se eu quero fazer uma construção, quer seja para eu morar ou mesmo para investir, é importante que eu contrate um arquiteto, desenvolva um projeto de acordo com a legislação da prefeitura para aquele local. Então, é claro que se eu estou em uma cidade muito grande, eu vou ter zonas residenciais, zonas comerciais, eu tenho zonas com patrimônio histórico. Então a prefeitura, existe o código de obras, existe o plano diretor, onde a prefeitura ela prioriza certos tipos de construções em determinadas partes da cidade. Muitas vezes ela quer incentivar construções residenciais em uma determinada parte da cidade. Então, a legislação incentiva aquele tipo de construção lá. O fato é que você não pode começar uma construção, se é que você quer que a sua construção seja bem sucedida, sem primeiro dar entrada na prefeitura. Primeira coisa, claro que antes de ir para a prefeitura eu preciso ter um projeto arquitetônico, eu preciso contratar um arquiteto. E aí, com esse projeto arquitetônico feito seguindo a legislação para aquele lote onde eu vou construir, então eu dou entrada na prefeitura. E a prefeitura vai fazer então uma análise. Será que a área está compatível com o tamanho do terreno? Quantos andares a minha casa vai ter? Posso ter subsolo naquela região? Qual é o maior gabarito para aquele local? Tudo isso tem a ver com a análise que a prefeitura, geralmente a Secretaria de Infraestrutura, onde trabalham engenheiros e arquitetos, eles vão analisar se o seu projeto segue a legislação. Quando você trabalha, quando você quer construir dentro de condomínios do chamado tipo Alphaville, então, além da prefeitura, você tem uma segunda prefeitura que é a própria associação de cada loteamento. Então, eles podem ter, inclusive, legislações mais rigorosas do que a própria prefeitura. E você também não poderá quebrar aquela legislação. Muitas vezes a cota que você tem que ter o seu pé direito quando encosta no terreno do vizinho, afastamentos podem ser mais rigorosos, a proibição de construção de muros, isso pode acontecer
nesses tipos de loteamentos. Então, prefeitura, associação dos loteamentos, e aí, após essa análise, né, você poderá então dar prosseguimento. Aí eu estou listando os 3 projetos estruturais que você precisa já ter em mãos para dar entrada da prefeitura. Como eu falei, eu preciso ter o arquitetônico, eu preciso também ter o projeto estrutural, né? E eu preciso também ter o projeto de instalações. O que são os projetos de instalações? A prefeitura quer saber o seguinte: onde é que você vai jogar o seu esgoto? A prefeitura está preocupada, e a própria associação, se você vai contaminar o lençol freático, né? Hoje a água é um material, é um bem escasso, um bem muito valioso. Então não se pode permitir que você jogue, né, crie uma fossa do tipo fossa negra, que vai contaminar o lençol freático, porque aquela mesma água ali, ela será bombeada para beber, para tomar banho, para cozinhar. Então as pessoas não poderão contaminar aquele lençol freático. A prefeitura faz então uma série de exigências. Você tem que fazer um sistema de tratamento. Quando não há um sistema público de tratamento, você tem que criar o seu sistema particular de tratamento, seu sistema individual de tratamento, com fossa, sumidouro, muitas vezes filtros. Dependendo do nível do lençol freático, eu preciso ter valas de infiltração. Então, tudo isso é determinado nos projetos de instalações. E aí, claro, também eu tenho que ver a questão da iluminação. Hoje em dia as casas têm muito equipamentos, tem uma potência muito grande, né? Tem o ar-condicionado, então eu tenho trituradores, eu tenho chuveiro elétrico, eu tenho central de gás. São muito, né? Eu tenho automação, né? De iluminação, de cortinas. Então, eu preciso, se minha casa é complexa, eu preciso de todos esses aspectos aí sendo atendidos. Então, não comece a obra, primeiro caminho, o caminho das pedras. Não coloque o seu pé, né, sem ser na pedra. Primeira coisa, tenha um projeto arquitetônico aprovado. Contrate um engenheiro estrutural. Tenha um projeto estrutural bem feito. Tenha projetos de instalações bem feitos, bem pensados. Às vezes as pessoas pensam, não, na hora a gente escolhe de colocar tomadas. Gente, não é assim. Não é assim. Hoje eu preciso pensar no som ambiente, eu preciso pensar em comodidades, eu quero colocar um three-way, um four-way, eu tenho uma iluminação que eu quero planejar para dar uma beleza no meu ambiente, iluminação em cozinha, iluminação em hall. Não mexa em construção sem ter os projetos de instalações e projetos que serão executados. Não são projetos simplesmente para aprovar em prefeitura, né? Eu preciso ter uma fossa que trate o meu esgoto, eu preciso ter um sumidouro que define a esse dejeto, né, de modo que eu não contamine o lençol freático. São aspectos extremamente importantes. Após tudo isso aí, então você receberá o seu alvará de construção. Aí sim, com o alvará de construção da prefeitura, com o alvará de construção do loteamento, aí você poderá então começar a sua obra. Bom, eu vou agora, como eu falei para vocês, eu sou engenheiro de projetos estruturais, então eu quero focar no projeto estrutural aqui, tá certo? Nós vamos focar aqui no projeto estrutural, porque eu quero focar na segurança da estrutura. Então é o seguinte, pessoal, eu não posso fazer uma construção, eu não posso fazer um projeto estrutural sem examinar o meu terreno, né? Inclusive isso é bíblico. Então Jesus Cristo até disse, né, que aquele homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia fofa, e vieram as inundações e levaram aquela casa. E o homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as inundações, as intempéries, e a casa então permaneceu. Então eu preciso, pessoal, contratar. Não pense que isso é desperdício de dinheiro, que isso é exigência para gastar dinheiro, que esse dinheiro poderia ser usado na obra para comprar saco de cimento. Não pense isso. Você precisa fazer a sondagem no terreno. É sobre o que eu vou colocar a minha casa? Muitas vezes é o meu sonho, é minha casa própria. É o sonho que eu tenho de construir uma casa grande, bonita, uma casa com muitos quartos, eu quero uma casa com um deck muito bonito, eu quero uma casa com piscina. E eu vou colocar aquilo em cima do quê? Então eu preciso fazer uma investigação do subsolo, que é a chamada sondagem do terreno. Pessoal, muitas vezes a gente pensa que o terreno é uma coisa só. Mas se vocês observarem aí essa fotografia que eu coloquei, vocês observam que tem camadas, né? Eu coloquei assim camadas mais curtinhas, mas às vezes eu tenho camada de 2 metros, camada de 3 metros, camada de 50 centímetros. Então, cada camada dessa significa um material diferente. Então, essas camadas mais superficiais, eu tenho muita matéria orgânica, são camadas mais fofas, que na hora que eu coloco a pressão da casa, ela vai
E pensa, pessoal, pensa numa borracha. Quando eu aperto uma borracha, a borracha ela encolhe. Então é como uma esponja. Essa primeira parte aí ela é mais como uma esponja. Ela se compacta, ela se mexe, ela é como uma esponja. E eu posso ter essa esponja de diferentes formas lá para baixo. Quanto mais esponjoso ou mais, digamos assim, fofo é o meu terreno, pior para mim, pessoal. Pior para minha casa. Então, eu preciso de terrenos rígidos, eu preciso de terrenos com o solo compactado, o solo compacto. Ele aguenta muita pressão. Esses solos mais fofos não aguentam muita pressão. Então, quando você contrata uma sondagem, você vai receber isso que está na tela aí, é o chamado perfil estratigráfico. Então, eu não vou entrar aqui em questões técnicas, aqui é uma palestra mais geral, né? Ela é feita para quem quer construir, ela é feita para estudante de engenharia, ela é feita para estudante de curso técnico, é feita para arquitetos. Então, esse gráfico, né? Deixa eu puxar aqui meu laserzinho. Esse gráfico que está aqui, gente, ó, essas linhas aqui, elas estão dizendo a resistência do terreno. Quanto mais baixo isso aqui, quanto mais próximo dessa linha, significa dizer que o terreno ele não tem resistência. Quanto mais ele se distancia dessa linha, né, é uma radiografia do terreno, ele vai dizendo que o terreno é mais resistente. Então observem aqui, eu tenho silt pouco argiloso, silt argiloso com pedregulho, aqui mais para cima, areia fina, fofa, olha a palavra fofa aqui. Aqui eu tenho, talvez a minha imagem esteja em cima aqui, mas aqui tem silt pouco argiloso, mole. Então, as primeiras camadas geralmente são camadas mais fracas. Eu tenho que ter cuidado em colocar a minha casa nessas camadas, tá? E como é que eu vou saber? Só se eu contratar a sondagem. Então eu preciso contratar uma empresa de sondagem para que eu faça uma análise. Eu vou entregar esse relatório para o engenheiro de estruturas. Ele vai fazer uma análise desse perfil e aí ele vai conseguir dimensionar as fundações de maneira apropriada. Observe o que vai acontecer aqui, olha só. Pessoal, se o solo é bom, se eu tenho um solo compacto, se eu tenho um solo rígido, né, compacto, eu digo que o solo é bom, ele tem uma capacidade de suporte grande. E o que significa? As minhas fundações vão ser pequenininhas. Se o solo é forte, eu consigo resolver com uma sapatinha pequena, fundaçãozinha pequena. Se o solo é ruim, eu tenho que aumentar essa área para diminuir a pressão do solo. É isso aqui, ó, o solo ruim. Para a mesma força no solo, eu vou ter uma sapata grande. Quanto pior o solo, eu vou tendo sapatas maiores, eu vou tendo sapatas maiores, e eu vou tendo sapatas maiores, à medida que o solo é um solo ruim. E se o solo for muito ruim, gente, tem solo que é tão ruim que nem sapato eu consigo colocar. Aí eu preciso então colocar o quê? Eu consigo colocar estacas que podem ser de concreto, que podem ser metálicas. Essas estacas vão procurar as camadas mais profundas, que são as camadas mais resistentes. Então, professor, colocar estacas numa casa, que loucura é essa? Gente, isso é mais comum. Especialmente se você estiver aqui pelo Ceará, pelo Nordeste, não é muito comum. Mas eu já ministrei palestras, ministrei cursos lá pelo sul do país, eu tenho colegas em Santa Catarina, eu já ministrei curso em Santa Catarina, e lá os colegas dizem, não, pessoal, a gente não usa sapato aqui, a gente já parte para a estaca. Em São Paulo, o pessoal muitas vezes já parte direto para a estaca. Então, talvez aqui pelo Nordeste você possa estranhar, mas lá pelo sul do país, ninguém vai fazer sapata, né? Pelo menos o pessoal que eu conversei lá por Santa Catarina, o pessoal não faz sapata, o pessoal já parte para estaca. Mas por aqui a gente tem o costume de fazer sapata. Eu sei que no Piauí o pessoal gosta muito de tubulão, que é uma sapata mais profunda, né? Uma mistura de estaca com sapata. Eu procuro as camadas mais profundas. Então vai depender também muito do regionalismo, né? Mas em tese é isso que quer dizer. Solo bom, posso fazer fundações econômicas. Solo ruim, as fundações tendem a não ser econômicas, tá, gente? Vamos para frente. Bom, muita gente quer fazer a casa sem concreto, né? É possível, pessoal, fazer uma estrutura de uma casa sem concreto armado? É possível. Ao invés do concreto armado, então, nós vamos utilizar a alvenaria estrutural. Só que, o que as pessoas querem? Elas querem fazer a alvenaria estrutural sem utilizar o tijolo apropriado de alvenaria estrutural, que são tijolos mais resistentes. Vamos entender?
Aqui, pessoal, do lado, aqui desse lado, olha, eu estou colocando um tijolo comum, esse tijolo de 19 por 19 por 9. Esse tijolo aqui é o tijolo comum. Esse tijolo é chamado de tijolo de vedação. Ele não tem função estrutural. Ele não tem função estrutural. Mas ele aguenta alguma carga? Sim, ele aguenta alguma carga. Mas ele não é feito para aguentar cargas. Mas a gente observa por aí, muitas vezes, casas de 2 andares que são feitas usando esse tijolo e praticamente ele que está segurando toda a estrutura da casa. Isso, pessoal, é tecnicamente errado. Isso compromete a segurança da sua residência, da sua edificação. Então, fuja disso. Se eu quero fazer, ao invés de uma estrutura de concreto armado ou mesmo protendido, se eu quiser fazer uma alvenaria estrutural, então eu tenho que utilizar não um tijolo, mas um bloco. Eu posso utilizar um bloco cerâmico, como esse que está aqui na fotografia, ou eu posso utilizar um bloco de concreto, né, que tem essas características de ser um tijolo, um bloco para alvenaria estrutural. Aí sim, nesse caso eu não preciso colocar pilares, eu não preciso colocar vigas, embora que eu ainda tenha alguma armadurazinha que eu posso colocar dentro desses furos. Para eu saber qual é a principal diferença do tijolo comum para o bloco de alvenaria estrutural? São os furos, pessoal. Olha, se você observar, o tijolo ele é assentado com os furos na horizontal. Os blocos estão com os furos na vertical. Então, uma construção em que eu assento os tijolos com os furos na horizontal significa que aquela parede ali de tijolo é chamada uma parede de vedação. Ela não é feita para receber a força, a ação, as cargas da estrutura. Ela é simplesmente feita para isolar um ambiente do outro, para delimitar um espaço, delimitar o limite da edificação, que é a partir desse ponto aqui a edificação termina, é para separar um quarto do outro, é para separar uma sala de um quarto, de uma cozinha, de uma sala. Então, são chamadas vedação. É uma alvenaria de vedação. Essa aqui não, essa aqui é uma alvenaria estrutural. E na alvenaria estrutural, eu também tenho que também ter cuidado, que eu acabo aquela minha flexibilidade de depois eu querer demolir uma parede. Ah, eu gostaria de juntar, fazer um quarto maior, eu queria derrubar essa parede e fazer um quarto bem grande. Na alvenaria estrutural isso não é possível. Na alvenaria estrutural, inclusive, eu não posso nem abrir portas, janelas, além daquelas previstas em projeto. Eu fico bem amarrado. Eu não posso mexer na casa depois de construída, certo? Eu não posso mexer. Eu tenho que consultar um engenheiro de estruturas. Toda vez que eu for mexer na casa, eu tenho que consultar um engenheiro de estrutura. Eu fico amarrado. Então, muitas vezes, eu fico preso, eu não consigo mais fazer uma ampliação da minha casa, eu não consigo mexer na minha casa porque eu fiz a casa de alvenaria estrutural. Outro aspecto também, pessoal, é que as casas de alvenaria estrutural, elas são aquelas casas mais comportadinhas. Por que eu digo isso? São casas com pequenas aberturas, com vãos pequenos, né? Eu não tenho aquelas mega casas. De repente você quer construir quase um palacete. Vamos observar aqui, por exemplo, olha só. Aqui eu estou colocando a fotografia, isso aqui é uma casa, isso aqui não é ainda a casa, embora essa casa já esteja pronta. Mas isso aqui é uma casa que foi construída em Eusébio, aqui no Ceará. E é uma casa com arquitetura arrojada, porque ela tem, olha só, ela tem balanços. Se você observar aqui, eu tenho uma garagem para 3 carros. Cada carro, gente, ele precisa de aproximadamente 2,5 metros para eu ter uma vaga confortável, para eu abrir a porta do carro, você está batendo no outro, né? O pessoal faz as vagas de 2,20, mas não é legal não. Para uma casa, 2,5 metros. Então, se eu tenho aqui 3 carros, eu vou ter no mínimo aí 7,5 metros. Então, eu preciso, são espaços bem grandes. Aqui eu tenho, olha só, grandes aberturas. Olha o tamanho dessa porta. Olha o tamanho dessa janela aqui, né? São aberturas. Eu tenho varandas, olha, isso aqui tudo aberto. Gente, olha só, aqui eu acho que a minha imagem está em cima dessa varanda aqui, vocês não estão vendo. Mas tem muitas aberturas. Vamos ver outra casa. Olha só, uma casa com arquitetura. Esse aqui, gente, olha só, eu tenho 4 carros. 4 carros. Significa o quê? Pelo menos uns 10 metros aí eu preciso ter. Como é que eu vou fazer isso de alvenaria estrutural, gente? Eu preciso de uma estrutura de concreto, na verdade eu preciso nem de concreto armado, eu preciso de uma estrutura de concreto protendido para poder suportar essa casa. Olha só aqui a estrutura dela. Olha só, aqui não dá para vocês verem não, mas eu tenho aqui uma proteção. Olha só, pelo ângulo aqui, talvez você não consiga perceber, mas eu tenho aqui 10 metros daqui para cá
para colocar os 4 carros. Olha só a parte de cima. Esse pilar aqui, ele está jogando a sua força, a sua carga em cima dessa viga. Esse pilar está jogando nessa viga. Ou seja, essa viga, além de ter 10 metros de vão, ela ainda é uma viga de transição, porque ela é a fundação desse pilar, ela é a fundação desse outro pilar. Ou seja, esse andar de cima está sendo suportado por ela. Ela está suportando o andar dela e o andar de cima. Ou seja, gente, eu jamais poderia fazer uma estrutura dessa com alvenaria estrutural. Concreto aí, nem concreto armado foi concreto protendido. Então, está percebendo que dependendo da arquitetura que você vai, você não tem saída, você não tem como trabalhar com alvenaria estrutural. Então, casas como essas aqui são imagens, né, mas são casas que já foram construídas. Eu tenho aqui essa outra casa, uma casa com, olha só, olha que área belíssima, um deck com um bar aqui, com piscina. Olha essas aberturas, olha esses balanços aqui, olha isso aqui tudo de vidro, né, com esquadrias. Então, essas aberturas. Então, esse tipo de casas são verdadeiros palacetes. Eu esqueço a alvenaria estrutural. Esqueço. Então, a alvenaria estrutural é para aquelas casas mais comportadas, sem vãos, sem aberturas, sem varandas, né? Sem muitas varandas, sem vãos muito grandes. Então, não é para esse tipo de construção aí. Então, eu preciso chamar um engenheiro de estruturas. E o engenheiro de estruturas é que vai dizer, olha, essa casa aqui, esse tipo de casa, ela precisa de uma estrutura de concreto protendido, de concreto armado. Tá certo, pessoal? Então, um outro caminho. Dependendo da minha casa, fuja da alvenaria estrutural. Fuja da alvenaria estrutural. Vá para o concreto armado. Vá para o concreto protegido. Ah, é uma casa muito comportada, as portinhas. Olha só essa abertura. Como é que eu vou fazer isso com a alvenaria estrutural? Né? Então, esses balanços. Como é que eu vou fazer isso? Já pressupõe uma estrutura de concreto. Então, foi casa do tipo dessa que eu mostrei. Então, não tem para onde correr. Concreto armado, concreto protegido. Pessoal, outra coisa, vamos falar um pouco também sobre o material concreto, né? Então, a gente pensa o seguinte, né? Que especialmente quem é leigo. Ah, é concreto. Ah, é concreto. Nem todo concreto é igual. Pessoal, dependendo do traço, né? Se você é leigo, está ouvindo essa palestra, se você é leigo, o que é o traço? O concreto ele é feito de cimento, tá aí até uma fotografia de um saco de cimento. Ele é feito de areia, ele é feito de brita, ele é colocado água, são colocados alguns aditivos. E aí é igual fazer um bolo, né? Se você é leigo, vou ilustrar com um bolo. Então, tem a quantidade certa de cimento, tem a quantidade certa de brita, tem a quantidade certa de areia, tem a quantidade certa de aditivos. Então, dependendo dessa combinação, dessas quantidades que eu coloco, eu vou ter concretos mais fortes ou menos fortes. Quanto mais cimento, né? Já pode imaginar, quanto mais cimento, eu vou ter um concreto mais forte. Mas também não posso colocar concreto demais. A água tem a quantidade certa. Se eu colocar água demais, o concreto fica fraco. Então, existe o chamado traço. O traço é que vai dar essas proporções entre os materiais. Então, nem todo concreto é igual. O calculista que vai dizer, olha, para essa casa eu preciso de uma resistência, digamos, de 25 MPa, 30 MPa. O que é MPa? MPa é uma unidade de tensão, então é a máxima resistência à compressão que o concreto ele consegue ter, né? Na verdade, a resistência característica do concreto à compressão. Então é um concreto de 30 MPa, é um concreto de 25. Quanto mais resistente, mais caro. Então tem todos esses aspectos também da questão do preço, tá? Também a gente pode pensar que uma estrutura ela é eterna. Vou fazer de concreto armado porque o concreto armado não se acaba. Gente, se acaba. Então, é preciso que o engenheiro de estruturas ele observe aonde vai ser construída aquela casa. É na região de maresia, né? É uma região agressiva para a estrutura. Olha só a fotografia que eu coloquei aí, uma viga com corrosão. Então, eu tenho que ver o cobrimento das armaduras. Quanto mais para dentro tiver as armaduras, mais protegido estará a sua peça. Se o concreto tem um FCK muito baixo, se ele ficar poroso, aquele meio agressivo ele vai adentrar o concreto, né? Aquela salinidade, outros agentes agressivos, ele vai poder adentrar ao concreto poroso e ele vai então começar a atacar as armaduras, né? É como um câncer ali por trás, começa a trabalhar ali, de repente a estrutura está de modo irreparável. E temos também a questão do revestimento, né? Um concreto que ele recebe um reboco, um concreto que tem uma cerâmica por cima dele, está mais protegido. Mas o fato é isso, o seguinte, o concreto ele não é eterno, ele não dura para sempre.
poderá durar muito, poderá durar 100 anos, né? Poderá durar mais, mas se você tiver feito de maneira adequada, o calculista precisa olhar onde será aquela casa. É uma casa no interior, bem longe da maresia, dos centros urbanos, com aquela fumaça, que tem chuva ácida, que ataca, é bem longe. Ah, eu posso deixar as armaduras mais para fora e economizar. Ah, não, é um centro urbano, é uma casa de praia, é próximo do mar. Então, eu tenho ali uma salinidade no ar, eu tenho que colocar essas armaduras mais para dentro. São aspectos que é o que eu digo, o engenheiro de estruturas, pessoal, é o guardião das construções seguras. Ele que vai, tudo isso aí, a segurança, não só agora, mas no futuro também. Então, eu preciso resguardar o meu investimento, eu preciso que essa casa dure 30, 40, 50, 60, 70 anos. Né? Então, o engenheiro de estruturas vai garantir, claro, o engenheiro de estruturas e também o construtor, que deverá construir a casa dentro de padrões técnicos. Né? Muito bem, então o que é que o engenheiro de estruturas ele vai apresentar, muitas vezes, para o cliente dele em termos de soluções estruturais? Né? Então, eu posso ter lajes treliçadas, que é o mais comum, com tijolo e com EPS. Eu posso ter lajes maciças, eu posso ter lajes nervuradas. Vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas soluções aqui na prática, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma laje, certo? Treliçada. Por que ela recebe o nome de laje treliçada? Por conta desses elementos aqui de concreto que são chamados de treliças. Então aqui eu vou ter uma treliça, um tijolo, eu vou ter uma treliça, um tijolo. Então é um tipo de laje bastante econômico, esse aí. E aí, pessoal, eu tenho esse material de enchimento, que é o tijolo. Ele não tem função estrutural, ele tem função de ocupar um espaço para você não jogar concreto ali e isso ficar barato, certo? E também para você não precisar utilizar, digamos, formas de madeira que são extremamente caras, né? Então, eu tenho essa solução aí da fotografia, que são lajes treliçadas com tijolos. Pessoal, hoje em dia eu não gosto muito dessa solução porque o tijolo ele pesa muito. Então eu gosto mais do EPS porque o EPS ele faz o mesmo papel de tijolo, ainda faz até mais, né? Com ele eu consigo inclusive ter lajes treliçadas bidirecionais, coisa que eu não consigo ter com tijolo. E ele é muito mais leve, né? Enquanto um metro cúbico de tijolo chega a pesar 750 quilos, né? Um metro cúbico chega a pesar 750 quilos. Então, o EPS pesa no máximo 20 quilos. Olha a diferença de 20 quilos por metro cúbico para 750 quilos por metro cúbico. Então, se eu uso o EPS, eu estou tirando o peso da estrutura. Eu vou ter vigas menores e mais leves, com menos armadura. Eu vou ter pilares mais leves, com menos armadura. Eu vou ter fundações mais leves, menores. Eu economizo, entende? Então, às vezes as pessoas não entendem. Ah, eu gosto mais do tijolo, não sei o que tal. Mas então, tem todo um custo agregado a você usar o tijolo, tá? Aqui, pessoal, já é uma solução com o EPS. Olha só aqui a laje, olha para cima aqui, gente. Ó. Então aqui eu tenho uma solução onde eu tenho a treliça e o EPS, que é o isopor, chamado isopor. Então aqui, ó, treliça, isopor. Então ficou uma edificação bastante leve, né? Aqui eu tenho uma solução onde é mais antiga essa fotografia, onde eu tenho um tijolo, ó. Né, uma obra de antes da pandemia, né? O pessoal usava muito tijolo aqui ainda, olha só, tá? E depois da pandemia as olarias apagaram os seus fornos, especialmente aqui no Ceará, desapareceu o tijolo e foi uma loucura. E aí o pessoal começou realmente a usar o EPS, depois da pandemia, aqui no Ceará, eu usava muito isso aí, em São Paulo eu sei que usava, mas não era muito comum aqui, né? E aí nessa época que o pessoal gostava muito de utilizar tijolo. Fica pesado, gente, isso aqui. Mas eu posso mesclar o tijolo com o maciço, ó. Essa parte aqui você vê que é uma laje maciça. Ela é mais cara porque eu tenho aqui, olha só. Aqui, tá vendo isso aqui embaixo? Isso aqui é um madeirite, gente, ó. É um madeirite. Isso aí é extremamente caro. Isso onera muito a sua obra. Então, olha aqui. Aqui precisou ter uma parte maciça. Tá cheio de madeirite. Mas aqui, essa parte aqui é toda com a treliça, você observa aqui a treliça, você observa o tijolo, tá? Aqui é uma outra solução de uma outra casa que também usa o EPS, que você vê bem, olha só. Então, eu construo a minha casa numa boa, olha só aqui, eu tenho aqui a nervurinha, a treliça, o isopor, então eu já começo a colocar aqui as minhas instalações elétricas, tá vendo? Ó, esses conduítes amarelos. Depois eu vou passar um forro de gesso para esconder tudo isso aí, tá bom? Então, é a solução
com o EPS, tá? Mais recentemente, tem também essa solução, aqui em Fortaleza tem uma empresa chamada Impacto, e ela juntamente com a Celor, lançaram a chamada Trelifácil, que você compra essa calhazinha aqui, joga uma treliça dentro, você concreta tudo na hora. E esses moldes aqui são moldes plásticos que depois você remove. Então, é uma treliça com moldes removíveis. Ela fica parecendo uma laje nevurada. Depois eu vou falar da laje nevurada. Só que é uma laje nevurada, treliçada, tá? Solução Trelifácil, tá aí. É uma coisa mais que uma inovação, tá vendo? Aí, pessoal, aqui já não tem mais nada a ver com treliça. Aqui já é uma estrutura com lajes nevuradas. Olha só. Então, eu gosto muito da laje nevurada, porque a laje nevurada, ela permite que eu jogue paredes em cima. É uma laje muito resistente, ela aguenta muito. Gente, ela é muito mais resistente do que uma laje treliçada. Então, eu consigo fazer vãos maiores. Enquanto a laje treliçada, eu faço ali com 4 metros, por aí, né? Então, com a laje nevurada, eu faço laje de 5 metros, de 6 metros, de 7 metros. Então, você observa essa fotografia, uma bela fotografia, mostrando aqui uma laje, não é das maiores, né? Mas você vê um conjunto, um pavimento todo que utilizou a laje nevurada, tá certo? Aqui, pessoal, eu tenho uma outra solução. Essa aqui é uma solução muito mais cara, né? Aqui é a chamada laje lisa, né? Laje lisa. Então, é uma laje maciça, só que aqui você não vê vigas, ó. Você vê o pilar tá aqui, a laje tá aqui, então a laje se apoia diretamente, né, nos pilares. Então aqui eu não tenho vigas. Aqui eu tenho uma viguinha por causa do elevador, só que é uma casa que tem elevador. Então, para colocar a porta do elevador, aqui precisa de uma viguinha. Então, é uma casa muito grande, tudo. Aqui embaixo também tem uma viga, mas isso é para conter o subsolo. Vai ter uma parede de contenção aqui, isso aqui vai ser aterrado. Mas basicamente é uma laje maciça. É uma estrutura muito mais cara, é uma estrutura que consome muito mais concreto, mas aí muitas vezes, quando a pessoa tem pressa, você consegue realizar essa estrutura com bastante rapidez. Essa aqui você faz com muita rapidez. E esses vaziozinhos aqui, você está observando, essas colmeiazinhas, justamente, eu estou tirando o concreto da obra, então eu consigo fazer uma obra mais leve, né? Porque nessa laje aqui, ó, tá tudo cheio de concreto, observa, tá tudo cheio, é maciça. Aqui não, ó, onde eu teria concreto, eu tirei esses vazios de concreto aqui, esses volumes, eu tirei, deixei a estrutura mais econômica e mais leve. Eu sou fã da laje nevurada, recomendo a laje nevurada, eu consigo fazer estruturas muito mais eficazes, com muito menos elementos, tá certo? Para que a construção fique mais econômica, certo? A laje nevurada, ela vem para deixar, eu acho, ela econômica. Talvez ela gaste um pouquinho mais de concreto do que a laje treliçada, mas no final você vai ter uma estrutura com a possibilidade de durar mais. Por quê? Porque aqui eu controlo onde eu coloco a minha armadura, eu controlo, eu jogo o ferro mais para dentro. Na treliçada fica mais difícil, porque eu tenho uma sapatinha de 3 centímetros, então o ferro muitas vezes fica muito aflorando, fica muito lá embaixo, que pode comprometer um pouco a durabilidade. Então, mas fazendo direitinho também dá certo, tá? Mas eu gosto mais da laje nevurada. Bom, vamos falar um pouco aqui além da estrutura, né? Então, pessoal, eu tenho que pensar, como eu comentei, eu tenho que pensar nas instalações hidráulicas e sanitárias, eu tenho que pensar nas instalações elétricas, aqui eu não sei se a imagem ficou, mas eu tenho que pensar em placas solares. Hoje em dia, quando o engenheiro de estruturas projeta a laje de cima, né, aquela segunda laje, a laje de cobertura, ele já prevê que o proprietário poderá colocar placas solares. Então eu tenho que pensar também bem no projeto de instalações. Eu não posso fazer de qualquer jeito não, tá certo, pessoal? Outra coisa que você tem que ter muito cuidado é com a especificação dos materiais, para você não ter dor de cabeça no futuro. Então eu preciso ter materiais adequados, materiais que fiquem bonitos, né? Não adianta eu fazer um investimento e ficar de mau gosto, né? Eu preciso de um arquiteto que especifique materiais adequados e materiais esteticamente bonitos, né? Para deixar a minha casa com um aspecto elegante, bonito. E aí, em cima dessa especificação, eu tenho que fazer o meu orçamento e eu tenho que realmente colocar na ponta do lápis para saber se eu tenho o suficiente para construir aquela casa. Não vá naquela história de que não, eu pensei que ia gastar um tanto, gastei 2 tantos, 3 tantos, faltou planejamento, faltou orçamento. Se você planejar, se você contratar um engenheiro orçamentista, se quem vai construir a sua casa sabe planejar, ele vai te dizer quanto é que essa casa vai custar
e de repente pode ter no máximo aí 5% de diferença. Não acredite nessas histórias que custou o dobro custou o triplo e eu não pensei que ia gastar isso tudo. Os engenheiros que trabalham construindo edificações, eles sabem quanto a obra vai custar, dependendo da especificação do material. Ele consegue orçar essa casa e no final você não vai ter surpresa. Pode ter uma diferença de 5% para mais, 5% para menos, mas você já se prepara para esse tipo de coisa acontecer. Até porque na obra, durante a construção, pode ser que resolva se mudar alguma coisa, geralmente pode se mudar alguma coisa, quando a casa começa a tomar forma, o proprietário, eu gostaria de colocar isso a mais, eu gostaria de tirar aquilo, vamos mexer nisso, vamos mexer aquilo. Não é bom mexer depois de começar a construção. Não é bom, mas muitas vezes acontece, tá? E aí, gente, tem um cronograma físico-financeiro. Então, tem casas dessas que muitas vezes, quando não é feito o cronograma físico-financeiro, porque a casa tem que ter dinheiro para pagar as equipes, para comprar o material. E se esse cronograma se arrastar por muitos anos, a casa vai realmente... Aí poderá sim custar o dobro ou o triplo. Mas se você tem o dinheiro para construir a casa, né? Com uma casa como essa, com um ano, de repente essa casa vai estar com o seu habites. Então, tendo dinheiro, procure ter o valor que a casa vai precisar para ser construída antes de começar a construção. Ou no máximo que você tenha esse valor até chegar ao final da construção. Pois se a casa começar a se arrastar para você manter essas equipes sem produtividade, então o custo deve começar a subir e aí pode estourar e você de repente não ter mais condições de finalizar. Então é necessário um cronograma físico-financeiro para que você possa levar a sua construção até o final. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que essa palestra tenha sido interessante, né? Tenha agregado valor a vocês. Então, se você é investidor, se você vai construir a sua casa, não esqueça, contrate uma equipe de profissionais. Construção, gente, não permite amadorismo. Construção, repito, não permite amadorismo. Busque os profissionais adequados, contrate um bom arquiteto, contrate um engenheiro estrutural, contrate engenheiros de instalações, contrate um excelente construtor, né? Um engenheiro de construções, né? Um engenheiro de obra, contrate uma construtora e você não terá problemas. Inclusive problemas com o INSS, com o papelado, todos esses aspectos de mão de obra que não é bem minha área, mas a gente sabe que depois dará muita dor de cabeça se você constrói com pessoal sem carteira assinada, com pessoal avulso. Isso vai dar uma grande dor de cabeça para você no futuro. Então, procure se inteirar, converse, procure construtores que têm uma boa reputação, de honestidade, de trabalho sério, e aí com certeza você vai, de repente, ou a sua casa vai ser realmente a realização de um sonho e jamais será um pesadelo para você, tá bom? Forte abraço, um beijo para todos e até o próximo vídeo do nosso canal.